Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa discussão aqui do RLS. Fechando o nosso bloco aí de manejo hemodinâmico, a gente vai conversar agora sobre dos assuntos mais importantes, que é a ultrassonografia point of care. Estou aqui com o Dr. Felipe Cavatoni, que é coordenador da disciplina de terapia intensiva da IPM Unifesp, que é o cara que manja muito disso e vai ajudar a gente nessa discussão. Muito obrigado aí por estar aqui, Felipe. Muito obrigado, Pedro. Uma honra poder estar aqui com vocês. Legal. Então vamos lá. Pessoal, nas próximas 2 horas, então essa é uma aula que tem uma densidade aí de conteúdo, tá? Então acompanhem com a gente com calma, a gente vai discutir sobre as principais janelas e os principais usos da ultrassonografia. Como vocês devem lembrar, nas aulas anteriores, quando a gente falou de choque, manejo hemodinâmico, várias vezes eu citei que muitas das nossas dúvidas poderiam ser respondidas com o auxílio do ultrassom. Então a gente vai trazer para vocês como que a gente usa essa ferramenta na prática. Antes de entrar especificamente aí nas janelas, queria conversar um pouquinho sobre o ultrassom, né? Ele é um exame que a gente, né, como intensivista ou médico que está todo ali no setor de emergência, a gente vai ter que criar a nossa imagem. Então, diferente de uma tomografia, de um raio-x que chega para a gente, né, é um exame extremamente operador dependente. Então, antes da gente entrar no mérito aí de qualquer janela, qualquer coisa específica, a gente precisa entender sobre quais são as principais funções do aparelho e como que a gente adquire uma imagem, né? Então, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre a escolha do probe, né? Quais são os principais probes que a gente usa e o que vai ter de característica na imagem aí, Felipe? Perfeito, Pedro. Então, o que o Pedro falou é bem verdade, né? A gente vai adquirir a nossa própria imagem. E além de adquirir a nossa própria imagem, nós vamos interpretar essa imagem, tomar uma conduta e depois vamos avaliar o impacto que a nossa conduta teve sobre aquele paciente. E é justamente isso que significa o termo point of care, o exame que é feito justamente no mesmo local e pela mesma pessoa que presta o cuidado. Então, a escolha do probe, ela precisa levar em consideração qual estrutura que nós vamos avaliar. Existem 3 tipos principais de probe: o probe setorial, também chamado de cardíaco, o probe linear e o probe convexo. E o probe cardíaco, a gente nota que ele tem uma estrutura bem quadrangular, ele parece um quadradinho e a gente coloca ele encaixado no espaço intercostal. Ele é um probe que permite a gente adquirir imagens de profundidades intermediárias, entre 12 a 18 centímetros, que é justamente essa é a média de profundidade que a gente consegue avaliar o coração do paciente. Já o probe linear, ele tem a característica de emitir ondas de ultrassom que são de maior frequência. Maior frequência, menor comprimento de onda. Isso faz com que a gente consiga avaliar estruturas que são mais superficiais, como, por exemplo, a pleura do pulmão, e avaliar também os vasos sanguíneos. Muito embora a gente saiba que a punção que nós fazemos, uma punção venosa profunda, a veia jugular, a veia femoral, ela não se localiza numa profundidade muito grande. Geralmente fica aí numa profundidade de 2 centímetros a 4, 5 centímetros, quando é muito profundo. Agora, o probe convexo, muitas vezes também referido com o nome de abdominal, ele é um probe que ele emite os maiores comprimentos de onda. Então, são comprimentos de onda maiores, menor frequência de vibração, e justamente por isso ele consegue alcançar profundidades maiores, profundidades que chegam até 20 centímetros. E esse probe é o probe principal para a gente poder avaliar estruturas abdominais que são mais profundas. Então, a gente fazer um FAST, a gente consegue ver o fígado, ver o rim, ver o baço, a bexiga, estruturas que são retrovesicais, e a gente consegue avaliar também derrame pleural, um excelente probe para a gente poder avaliar o derrame pleural. Agora, além disso, além da gente selecionar o probe de uma maneira satisfatória e adequada, de acordo com a estrutura que você quer ver, a gente também precisa saber otimizar a imagem que a gente tem, tá? Então, acho que 2 peças fundamentais na aquisição da imagem são justamente o ganho, tá? Que vai dar aquele contraste entre o que é hiperecogênico, hipoecogênico e anecoico, tá? E a profundidade, tá? Escolhendo o probe de maneira satisfatória, escolhendo o ganho, escolhendo também a profundidade, a gente já consegue alinhar 90% aí da nossa imagem de uma maneira satisfatória, tá? E outra coisa mais importante também, muito importante, para a gente completar aí os 100% da imagem, é o preset. O preset já são configurações que vêm de fábrica e é um ajuste fino de foco, de frequência de vibração, que vão servir para te direcionar para aquela estrutura que você está avaliando. Então,
existem presets já definidos de estruturas vasculares, de estrutura cardíaca, de estrutura abdominal. Tá? Então, essa parte também é importante, e aí esse ajuste ele é muito feito na prática, né? Então, é interessante a gente sempre conhecer o console de ultrassom, que é mais disponível no serviço onde você atua, para a gente saber selecionar muito bem esse preset também. Então, pessoal, a gente já discutiu então das principais coisas aí da formação da imagem, e a ideia, vocês vão ver que realmente isso é muito específico de cada aparelho, mas é que vocês comecem a ter noção disso, para começar, a quem ainda está começando, aplicar isso e às vezes fazer uma imagem melhor. Então, às vezes é um trabalho de tentativa e erro. Você vai lá no seu paciente, coloca, às vezes muda um preset, às vezes é uma coisa também um pouco pessoal, enfim. Aí, Felipe, uma coisa interessante é o seguinte, quando eu comecei a mexer com ultrassonografia na UTI, eu estava rodando um eco. E aí, assim, eu tive contato com muitos bons intensivistas, inclusive você, e aí eu via que, poxa, a imagem do eco que eu já fiz sempre era melhor. E eu ficava com ciúme, eu falava assim, meu, como é que eles conseguem isso? E aí tem uma coisa importante também de mencionar, que é a posição do paciente, né? Então, por exemplo, para a gente ver o coração, às vezes o paciente no decúbito lateral, e a gente vai explicar, quando a gente fala de cada janela, qual que é a melhor posição. A gente consegue, por exemplo, às vezes aproximar as estruturas, né? Mais superficiais e tudo. Quando o paciente está entubado, né, a gente tem aumento de ar, o ar é uma coisa que atrapalha a nossa imagem. Então, só explicando para vocês que trabalhar com eco na intensiva, a gente às vezes precisa ter criatividade, que a gente não vai trabalhar muitas vezes na melhor situação. Às vezes o paciente vai estar pronado, a gente não vai poder posicioná-lo adequadamente, mas vale a pena, a gente vai mencionar em cada janela qual que é a melhor estratégia de posicionamento e conforme for possível, né, no contexto clínico do paciente, é uma coisa importante também de vocês notarem. Bom, vamos começar a conversar um pouquinho, então, só para vocês entenderem a estrutura da nossa aula. A gente conversou aqui algumas coisas gerais, introdutórias. A gente vai sempre mencionando a correlação clínica e como a gente aplica, conversar agora sobre anatomia cardíaca básica, depois a gente vai conversar sobre avaliação da contratilidade do ventrículo esquerdo, depois a gente vai conversar sobre função do ventrículo direito, análise do débito cardíaco. E aí, assim, pessoal, eu já peço desculpas antecipadamente, porque com certeza esses são os assuntos mais complexos aí da ultrassonografia. E aí a gente vai dar um gás nisso primeiro. Depois a gente vai conversar sobre outros usos do ultrassom, pulmão, nervo óptico, vasos, e vai fechar tudo isso, porque com todas essas ferramentas, em cada caso, a gente vai conseguir analisar e montando um quebra-cabeça, muitas vezes não só com ultrassom, mas com contexto clínico, outros exames laboratoriais, chegar num diagnóstico, num perfil hemodinâmico, que foi aquilo que a gente conversou muito no choque, né? Aquela ideia de qual é o perfil hemodinâmico do nosso paciente, como que a gente vai atuar para melhorar isso. Então vamos lá. Felipe, quais são as principais janelas do coração? E aí vocês vão acompanhando com a gente, tá? Vai aparecer agora para vocês aí a primeira imagem, que é a janela parasternal eixo longo. Conta um pouquinho para a gente quais são as principais coisas que a gente consegue ver nessa janela, o que a gente deve procurar nela. Perfeito, Pedro. Falou muito bem. Né? E a curva de aprendizado da ultrassonografia ela é muito rápida, né? Então, para adquirir habilidades básicas, a gente nota que com pouco treinamento a gente já consegue chegar lá. A gente tem 3 janelas que são principais da ecocardiografia, que seria o parasternal eixo longo, o parasternal eixo curto. Tá? A gente tem a janela apical, que a gente consegue ter incidência 4 câmaras e 5 câmaras, e a janela subxifoide, ou também chamada de subcostal, que a gente consegue também ter uma incidência transversal e longitudinal. Essa janela que vocês estão vendo daí é a janela parasternal eixo longo. E a gente consegue ver algumas estruturas, a gente consegue evidenciar, sobretudo, estruturas esquerdas do coração, tá? Então, a gente nota que as estruturas aqui pintadas em azul são estruturas esquerdas, mas à direita da tela, a gente nota o átrio esquerdo. Seguindo um pouquinho mais adiante, à esquerda da tela, nós temos o ventrículo esquerdo. E na divisão entre átrio e ventrículo, a gente tem uma estrutura que abre e fecha, parece que está batendo palma. Essa é a válvula mitral, com seus 2 folhetos. O folheto de cima é o folheto anterior e o folheto de baixo é o folheto posterior. E aí, seguindo o caminho que o sangue faz, ele sai do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e depois ele passa pela via de saída do ventrículo esquerdo. Isso vai ser muito importante, pessoal. Sim. E note bem que perto da via de saída, um pouquinho mais acima, mais à direita da tela, da imagem, a gente tem a válvula aórtica, que é uma válvula que tem 3 cúspides, né? A gente não precisa saber quais são os folhetos que estão aqui evidenciados, mas a gente nota a válvula abrindo e fechando. E uma diferença muito grande que as pessoas têm uma certa dúvida quando iniciam nessa prática da ultrassonografia,
que é o fato de que a via de saída do VE não é a válvula aórtica. A via de saída do VE é esse espaçozinho aí de meio centímetro antes da válvula aórtica, que tem um formato cilíndrico, tá? E é por onde o sangue passa quando ele é ejetado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, tá? E a outra imagem que a gente tem aqui em cima da imagem, já pintado em verde, é o ventrículo direito, tá? Então, nessa imagem, a gente prioriza câmaras esquerdas do coração, mas a gente consegue ver também o ventrículo direito do paciente, tá? Então, pessoal, assim, só trazer para vocês, a grande ideia, a gente vai ver aqui o fisiológico, mas já notem como que a gente poderia encontrar essas estruturas alteradas. A gente vai ver para frente como elas se alteram, então é muito importante a gente conhecer elas na situação normal. Então, por exemplo, imagina numa cardiopatia dilatada, a gente ia ver esse ventrículo esquerdo maior. Num TEP, por exemplo, com insuficiência de ventrículo direito, a gente ia ver esse ventrículo direito lá em cima maior, dentre outras coisas. Lembrando que essa janela a gente vai fazer, então, tudo que a gente está falando aqui, janelas cardíacas, vai ser o probe setorial, que é aquele quadradinho, né, que vai permitir a melhor imagem dessas estruturas em movimento. E, especificamente, essa janela, né, pode variar um pouco, às vezes o paciente está entubado, tudo pode mudar a altura dela, dependendo da conformação anatômica, mas geralmente a gente vai lá no segundo espaço intercostal, à esquerda, apontando para o ombro direito do paciente. Então, é o eixo longo aí, mais ou menos essa é a ideia. Então, quando a gente fala apontando, faltou a gente comentar isso lá no vídeo de introdução, que o probe ele tem uma marquinha, que às vezes é o símbolo da marca daquele aparelho, ou tem um tracinho, que é o índex, né? Ele serve para orientar a imagem. Então, muitas vezes, e até no texto vocês devem estar vendo aí, índex ao meio-dia, né? O que é isso, quando a gente fala isso? É como se tivesse um relógio no paciente, e aí o índex vai ser como se fosse o ponteiro das horas. Só para vocês entenderem essa nomenclatura, que para quem já mexe com ultrassom é bem natural, mas que para quem está começando é o que nos orienta muitas vezes ali em relação ao paciente. Bom, então conversamos aí sobre essa aparição no eixo longo. A próxima janela, que é a aparição no eixo curto, a gente vai com o probe ali nesse mesmo local, geralmente a gente virando um pouquinho agora para o ombro esquerdo mesmo, né, formando o eixo curto. Notem que às vezes não é exatamente no ombro, a gente vai sempre formando a melhor imagem com tentativa e erro, apoiando e mexendo, até chegar nessa imagem que vocês estão vendo, que é essa bolinha mexendo. E conhecer a anatomia é muito importante, porque quando você estiver lá com a mão fazendo, você vai buscar recriar essa imagem que você conhece que é a normal, e essa vai ser a melhor janela. Felipe, o que a gente consegue ver nessa janela aparecer eixo curto? O que ela ajuda a gente? Perfeito. Essa janela é a janela ideal para a gente ver todas as paredes do ventrículo esquerdo. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, pintado em vermelho, a gente tem o ventrículo esquerdo. Tá? A gente consegue reparar também que tem uma imagem parecendo uma lua em forma de crescente, uma imagem hipoecogênica, circundando aqui a esquerda da imagem, que é justamente as câmaras direitas cardíacas, mais especificamente o ventrículo direito. Tá? E aqui a gente está vendo um exame de ecocardiografia que é um exame normal. A gente nota uma estrutura azul no centro, que ora a gente está vendo a válvula mitral, tá? Ora a gente nota que fica um pouquinho, a válvula mitral some, ficam duas estruturas que parecem duas bolinhas azuis, e esses são os músculos papilares, tá? Super importante porque nessa imagem a gente vai procurar ver todas as paredes do ventrículo esquerdo, e o que a gente espera num eco normal é que todas as paredes se aproximem concentricamente ao mesmo tempo. Então, se você tiver uma parede lá que está um pouquinho boba, que não está batendo direito, ela vai ficar parada e as outras paredes vão contrair. E aí você pode suspeitar, por exemplo, de uma síndrome coronariana aguda, tá? Então, pessoal, essa é uma janela muito importante que a gente vai conversar mais pra frente, mas a gente está vendo, na verdade, o ventrículo esquerdo na sístole, num corte como se fosse transversal. É uma coisa importante que eu queria falar para vocês, na hora que vocês estiverem montando essa imagem, muitas vezes quando vocês posicionarem o probe, às vezes vocês não vão cair na altura da mitral. Então essa janela, né, parecendo um eixo curto, a gente vai angulando o probe muitas vezes, chegar na altura, porque às vezes ele fica muito mais apical lá para baixo do coração e às vezes muito para cima. O local adequado para a gente fazer as análises que a gente vai conversar mais para frente é geralmente no nível da mitral, que a gente vê, parece uma boca de um peixe assim mexendo, esse azul na tela que o Felipe conversou. E notem também uma coisa importante, que a gente falou do VD, e essa parede aí que está entre o VD e o VE é o septo, né? Então a gente também vai em muitas, já imaginem, né, a importância aí no septo quando a gente estiver estudando algumas doenças como, por exemplo, o TEP, enfim, dentre outras. Então já comecem a ver isso. E essa janela também tem um nome, ela é apelidada de janela do anestesista, né?
porque o anestesista está lá, às vezes, no paciente no interpelatório, o paciente chocou tal, eles gostam muito dessa janela para ver se o paciente tem uma disfunção grosseira, né? Então, ela é uma janela, dentre outras que a gente vai conversar, mas que ela permite rapidamente, batendo o olho, a gente avaliar se o paciente tem uma função sistólica do ventrículo esquerdo boa. A gente vai aprofundar mais isso, mas notem no exemplo, vocês veem como toda essa bolinha, ela se fecha. E o quanto essa bolinha está se fechando é o quanto esse ventrículo esquerdo está contraído, né? Então, a gente vai ver outros exemplos quando isso se muda, mas, por exemplo, num ventrículo esquerdo sem função, num choque cardíaco grave, essa bolinha quase não vai se mexer. E como o Felipe falou, se só uma parede não se mexe, eu estou falando de uma disfunção segmentar, que é compatível muitas vezes, por exemplo, com uma oclusão de uma artéria coronariana, e aí aquela parede que era irrigada não vai mexer mais. Perfeito, pessoal. Seguindo, vamos para uma janela que aí já fica um pouco mais fácil, não precisa imaginar tanto, que aí já aparece mais a anatomia do coração, né? Então, como que a gente faz? A gente está aqui no espaço, segundo espaço, e a gente vai descendo até o ápice, que geralmente é onde a gente vai palpar o ictus, isso também vai variar um pouco, e vai girando esse probe, né, para ele terminar aí as 3 horas que a gente diria. Como eu estava dizendo, muitas vezes não é exatamente, a gente precisa fazer algumas alterações, né, ainda mais o paciente não vai estar muitas vezes na posição ideal, que seria em semidecúbito lateral esquerdo, e a gente vai ter essa janela que é apical. O que a gente consegue ver aí, Felipe? Perfeito, Pedro. Essa janela que a gente tem é apical, o Pedro falou super bem, e um passo mais adiante é a apical 4 câmaras, tá? E a gente consegue ver 4 câmaras cardíacas. Embaixo, na imagem, a gente vai ver os átrios, tá? O átrio esquerdo, que vai ficar à direita da tela, e o átrio direito, que vai ficar à esquerda da tela. Então, uma imagem anatômica invertida, né? E as estruturas de cima, a gente tem os ventrículos, tá? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. É importante a gente avaliar, bom, diversas coisas são importantes, né? Primeiro, essa janela é a janela ideal para a gente avaliar a válvula, tá? Num momento já um pouco mais avançado aí do ensino da ultrassonografia, mas a gente consegue ver também o quanto as paredes do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito estão se aproximando. O que o Pedro disse para janelas anteriores é bem verdade, né? A função do coração é gerar volume sistólico, e o coração gera volume sistólico criando um gradiente pressórico através da aproximação de suas paredes. Então, mesmo vocês já tendo avaliado as paredes no parasternal eixo longo e eixo curto, é interessante observar também nessa janela como que as paredes estão se aproximando, porque aqui você vê outras paredes, outras incidências. Tem uma máxima na ultrassonografia que é a seguinte: se você tem uma parede só, você não tem nenhuma parede. Sempre importante você vai avaliar de diversos ângulos aquele coração, tá? Além disso, a gente consegue fazer uma comparação, isso é muito importante, eu queria muita atenção nesse momento, que é a comparação do diâmetro basal do ventrículo direito com o diâmetro do ventrículo esquerdo. E existe uma anatomia, uma relação que é considerada normal. Notem bem que o ventrículo direito tem uma conformação mais triangular. Notem também que o ventrículo direito, ele ocupa mais ou menos 1/3 do diâmetro total do coração, do diâmetro basal, que é aquele que passa próximo da válvula tricúspide e da válvula mitral. Então, o ventrículo direito tem 1/3 do diâmetro e o esquerdo tem 2/3, e essa é a correlação normal. Se você tem uma anatomia que está subvertida, onde o ventrículo direito começa a ficar maior, você já pode considerar que existe algum tipo de sobrecarga desse ventrículo, tá? E eu noto também aqui nessa imagem que em algum momento a pessoa basculou o probe, né, levantando um pouquinho mais o feixe de ultrassom, geralmente apontando para a escápula direita do paciente, e aí a gente aparece também aqui nessa imagem a quinta câmara cardíaca. E essa é uma nomenclatura que causa muita estranheza também, né? Quinta câmara, eu sempre acreditei que o coração era tetracavitário. Sim, sim. Qual que é essa quinta câmara cardíaca? A quinta câmara é a via de saída do ventrículo esquerdo, aquela mesma via de saída que a gente avaliou na primeira janela, que era parasternal eixo longo. Mas aqui ela aparece, e ela tem uma característica muito importante, que ela aparece bem alinhada com o feixe de ultrassom, tá? Então o sangue vai, né, ele entra nesse sentido e é ejetado nesse sentido. E aí a gente consegue fazer um cálculo muito importante que a gente vai ver mais para frente, né, Pedro? Sim. Que é o cálculo da VTI que a gente usa para estimar ou até mesmo calcular o débito cardíaco, tá? Então, uma janela boa para a gente ver relação de VD, VE, para a gente avaliar a válvula e até mesmo para a gente conseguir adquirir a VTI,
que a gente vai utilizar para ver o débito cardíaco. Que vai ser muito importante. Então, pessoal, vocês estão vendo na imagem aí, ela fica alternando, então, na parasternal, na apical, 4 câmaras, e aí quando bascula, na mesma imagem, vocês vão ver quando aparece uma corzinha a mais, né, a apical 5 câmaras, que seria essa abertura que a gente vai fazer para ver a via de saída e o comecinho da aorta, que vai ser muito importante para a gente calcular o débito cardíaco. Bom, para fechar, ó, só para fechar, então, quando aparece esse rosinha, é a via de saída, na verdade, aí é a aorta, tá? Então, quando a gente faz essa alteração aí do probe, a gente consegue abrir essa câmara, tá, pessoal? É bem importante vocês conhecerem que a gente lá para frente vai recapitular esses conceitos. Show! Para fechar, então, as janelas, temos aí a janela subcostal, também chamada de janela do intensivista, porque quando o paciente está entubado, muitas vezes, como vai tudo lá para baixo, a gente vai ver aqui na região do subchifoide, né? Vai ser a única que a gente vai ter, infelizmente, muitas vezes. Até é interessante que, às vezes, os intensivistas, eles reconstroem um pouco as outras janelas aqui por baixo, que muitas vezes é só o que a gente tem. Às vezes o paciente está hiperinsuflado, sob ventilação mecânica, a gente perde, às vezes, todas as janelas aqui em cima, né? Então, fala um pouquinho mais dessa janela aí. Perfeito, Pedro. E você falou muito bem, porque não é a janela que a gente quer, né? É a janela que a às gente vezes tem. Sim. E extrair o máximo de informação dessas janelas é essencial, né? Pedro falou muito bem. Existem condições realmente que vão deixar janelas mais difíceis, às vezes um pulmão hiperinsuflado, a própria ventilação mecânica com pressão positiva compromete. E às vezes essa é a janela que vai te salvar, tá? Mas claro, a gente tem que conhecer algumas nuances dessa janela. Então o que a gente nota nessa estrutura, o probe, né, ele é posicionado aqui na região subcostal, tá? E notem bem que é importante você não colocar o probe muito verticalizado, ele tem que ser colocado bem horizontalizado, tá? O índex ele aponta para as 3 horas, tá? E aqui a gente está vendo mais próximo, mas na parte mais superior da imagem, a gente vê uma estrutura muito densa, muito sólida, que é o fígado do paciente, especificamente o lobo hepático esquerdo. E logo abaixo, a gente nota as câmaras cardíacas, tá? Mais próximo do probe, de maneira superior na imagem, a gente está vendo aqui o ventrículo direito, direita da imagem, e o ventrículo e o átrio direito também, aqui à esquerda da imagem, mas são estruturas mais superiores, tá? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como elas estão mais próximas do probe, às vezes elas parecem ser maiores do que elas realmente são. Então, às vezes, quando a gente vê essa imagem, a gente vê um VD que parece estar aumentado, e a gente acha que o paciente tem uma sobrecarga de VD, e aí é sempre importante a gente fazer a comparação com câmaras esquerdas e ver outras janelas. E na parte mais inferior da imagem, a gente nota as câmaras esquerdas, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, né? E basicamente essa janela ela é muito interessante também, porque é a janela principal para a gente guiar quando a gente vai fazer um exame de uma pericardiocentese guiada com ultrassonografia. Tá? Geralmente o derrame pericárdico ele se localiza próximo das câmaras direitas e aí a gente consegue ter uma janela muito boa. Então, perfeito, pessoal. Então, vocês veem que assim, que é o que a gente comentou, ela às vezes não vai ser a ideal, por exemplo, para comparar as estruturas, mas a gente consegue ter uma noção. Uma coisa que eu quero trazer bastante para vocês, e a gente vai discutir isso muito ao longo da aula, é claro que o ultrassonografista mais experiente, ele vai conseguindo ter medidas mais precisas e tudo. Mas o que o Felipe falou, que a curva de aprendizado ela realmente é muito rápida, por quê? No começo, mesmo que você às vezes não tenha aquela detalhamento, né, de falar a medida certinho, os extremos vão nos ajudar. Então, às vezes você vai ver, por exemplo, às vezes mesmo que você não tenha a melhor janela, mas às vezes, aquele ventrículo esquerdo claramente está muito dilatado, isso pode te levar para um raciocínio. Ou aquele VD claramente está, ou às vezes você tem um derrame pericárdico gigante, seria uma situação, por exemplo, de choque que seria muito fácil de ver com ultrassom. Em qualquer das janelas a gente veria, se tivesse um tamponamento cardíaco, por exemplo. Então, a grande ideia que eu quero trazer para vocês é que não se assuste no começo, você fala assim, nossa, mas eu não sei se eu conseguiria ter essa nuance. Isso é uma coisa que você vai pegar com o tempo. A grande ideia no começo, que vai te ajudar muito já na prática, é conhecer os extremos. Isso também ajuda a gente muito. Bom, dito isso, pessoal, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre função sistólica do ventrículo esquerdo e o que isso significa. Então, bom, pessoal, a gente terminou de conhecer aí as principais janelas, né, e a anatomia normal ultrassonográfica do coração. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre uma coisa que é muito importante, que é a função sistólica do ventrículo esquerdo. Como que a gente vai avaliar e acessar essa informação? Tem várias maneiras de fazer isso, algumas mais simples, outras um pouco mais complexas. Mas, Felipe, antes da gente entrar nessas estratégias, queria que a gente explicasse um pouco para o pessoal, porque eu acho que são conceitos que muitas vezes eles aparecem confusos, mas que são coisas distintas, né?
a diferença entre a função sistólica do ventrículo esquerdo e débito cardíaco. É a mesma coisa isso ou não? Perfeito, Pedro. Bom, são medidas talvez relacionáveis, né? Muitas vezes, quando o paciente tem uma boa função sistólica, muitas vezes ele tem um débito cardíaco satisfatório também. Mas essas duas entidades, elas não caminham necessariamente juntas. Quando a gente fala de avaliação da função sistólica, a gente quer saber se o coração está contraindo bem ou mal. A gente não está falando necessariamente do débito cardíaco dele, tá? Então, existem várias maneiras da gente avaliar a função sistólica. A gente pode fazer medidas lineares, medidas de área e medidas de volume, que talvez seja o mais conhecido, que é a fração de ejeção. Quando a gente fala que o paciente tem uma fração de ejeção de 55%, por exemplo, a gente está falando que ele está ejetando 55% daquele volume diastólico final do paciente. E aí, isso pode variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. E quando a gente fala de débito cardíaco e volume sistólico, é algo muito mais dinâmico e algo que interessa muito mais no contexto da terapia intensiva. Mais para frente, a gente vai conversar com um pouco mais de detalhe, mas vocês vão ver que o que é importante mesmo vai ser o débito cardíaco ou o volume sistólico do paciente, que muitas vezes é até mais fácil de ser aferido do que propriamente a fração de ejeção daquele paciente. Então, perfeito. Só para fechar essa ideia que a gente discutiu, então tem uma diferença aí do débito cardíaco, que lembra que a gente conversou lá no choque, junto com o conteúdo arterial de O2, vai ser o principal determinante da oxigenação tissular, que é o que a gente quer trabalhar quando a gente está falando de choque e otimização hemodinâmica, e que, claro, a função sistólica do ventrículo esquerdo tem tudo a ver com isso, e muitas vezes elas vão estar correlacionadas, mas nem sempre, porque o débito cardíaco ele depende de outras variáveis, ele vai depender da pós-carga, da pré-carga. Então, por exemplo, a gente pode ter um paciente, e a gente vai falar de mais exemplos, mas, por exemplo, num choque hipovolêmico, a função contrátil do ventrículo esquerdo pode estar ótimo, mas eu não tenho pré-carga, eu não tenho volume a ser ejetado, o paciente não vai ter débito. Ou um paciente que às vezes tem pré-carga, tem um ventrículo bom, mas ele tem, por exemplo, uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, ele também não vai conseguir gerar débito. Dentre outras situações, mas eu só quero que vocês entendam isso, e é muito importante separar esses conceitos, mas também entender que eles são correlatos. É claro que, na grande maioria das situações, o débito cardíaco vai ter tudo a ver com a capacidade do ventrículo esquerdo de jogar o sangue para frente. E quando a gente fala da avaliação, a gente comentou já, o Felipe falou dos parâmetros aí objetivos, né, medidas lineares, de área, de volume, mas antes, né, que muitas vezes a gente vê no eco, então a gente vai mencionar um pouquinho para vocês, né, no eco, quando a gente pede aí pro ecocardiografista que vem lá, fração de ejeção, a gente vai explicar o que isso significa, mas na terapia intensiva muitas vezes a gente vai fazer uma análise subjetiva, né, e isso assim, tem algumas truques que a gente vai pegando com o tempo, mas a gente vai trazer para vocês uma imagem aí, que ela é bem claro, assim, a disfunção. Então, eu vou colocar para vocês. E aí, Felipe, se você visse essa imagem assim num paciente, eu queria que você me dissesse o que você está vendo, né? O que te chama a atenção que esse coração não está tão bem assim. O que você olha, né? A gente trouxe aqui um exemplo de uma janela parasternal eixo longo. O que te chama a atenção nessa imagem, Felipe? Essa imagem está muito bonita, né? É bom para a gente aprender. E mais uma vez, né? A função do coração é gerar volume sistólico através de aproximação de suas paredes, né? Então, só lembrando, a gente está vendo aqui o átrio esquerdo, a gente vê o ventrículo esquerdo e a via de saída. Sempre importante a gente tentar ver se as paredes do ventrículo esquerdo estão se aproximando, mas eu queria queria chamar a atenção de vocês para a abertura da válvula mitral, tá? Olha só, reparem bem que a válvula mitral ela está se abrindo muito pouco. Isso pode ser por vários motivos. Mas quando a gente vê um coração disfuncionante assim, que as paredes miocárdicas não estão se aproximando, isso provavelmente está relacionado a um baixo volume sistólico. E o raciocínio disso que é o mais interessante, né? Poxa, por que uma válvula que não se abre bem se correlaciona com uma função ventricular ruim? Simplesmente pelo fato de que se eu tenho um coração que na sístole bombeou pouco sangue para a via de saída, né, sobrou muito sangue residual lá naquele ventrículo. Entendi. Então agora na diástole, que é para o ventrículo se encher de sangue, na hora que a mitral se abre, vai passar pouco sangue do átrio para o ventrículo. Tem um pouco gradiente, né? Esse ventrículo está Perfeito. cheio, né? E aí, passando pouco sangue, significa que na sístole anterior foi ejetado pouco sangue. E é justamente por isso. E existe até mesmo uma distância que a gente chama de distância E-septo, que a gente mede especificamente a pontinha da válvula mitral. E o quanto que ela se aproxima
do septo interventricular. Que é, pessoal, a imagem que vai aparecer para vocês logo a seguir, agora. Então a gente vê, né, a gente coloca no modo M, que a gente não conversou muito, mas é uma estratégia que eu vou pegar uma estrutura, né, uma linha, e vou ver ela ao longo do tempo, né? Então a gente vai olhar só o pedacinho, então olhem na imagem de cima o eixo que a gente está vendo, que está bem aí na mitral, no parasternal eixo longo, e a gente vai ver essa curva aqui, essa distância, né, é o quanto essa válvula se aproximou do septo, né? Então qual que é a ideia? Quanto melhor esse coração, menor vai ser essa distância. Voltem lá depois, vejam a imagem de um coração normal, né? Vocês veem que muitas vezes a mitral ela bate no septo, né? A gente tem uma distância septo de zero muitas vezes, né? Isso é um marcador, né? Dentre outros de que a gente tem uma função sistólica do ventrículo esquerdo boa. Só conversando um pouquinho sobre a imagem anterior, então a gente vê que as paredes falham em se aproximar. Claro que a gente precisaria de mais janelas, talvez complementar, como por exemplo a apical 4 câmaras, com a parasternal eixo curto, para a gente ver as outras paredes, mas nesse caso, nos parece até aqui, né, que nenhuma das paredes está se contraindo. Então não é que eu tenho uma parede que se contrai muito e a outra não mexe. Então a gente teria uma hipocinesia difusa. Isso fala a favor de algumas etiologias, como por exemplo, sei lá, a miocardiopatia da sepsis, situações metabólicas, né, que vão acometer o coração de uma maneira difusa, ou uma cardiomiopatia dilatada, por exemplo, também, que acometeria o paciente muitas vezes de uma maneira difusa. Bom, só para mencionar um pouco para vocês, a gente tem algumas outras medidas, né? A distância septo, ela nos ajuda, quanto menor ela, e a gente traz uma tabelinha aí para vocês com os valores, infere-se, né, que tem uma fração de ejeção, uma função melhor. Existem outras medidas aí lineares, né? A gente tem a fração de encurtamento, o MAPSE, que é quanto o anel da mitral está variando. Isso vai ser importante no ventrículo direito, a gente vai falar disso mais para frente, mas só para vocês conhecerem, a gente vai ter medidas de área, como variação da área fracional, por exemplo. E aí, só para fechar, né, as medidas de volume, que na verdade muitas vezes quem está começando com ultrassom não vai lá medir propriamente a fração de ejeção, mas é importante vocês conhecerem o raciocínio, porque a gente pede muito eco, né? Um exame que a gente pede muito na prática, e vem lá a fração de ejeção com Simpson, com Teikos, o que é isso? Perfeito. Então, é interessante a gente conhecer, não que vai, como o Pedro bem disse, não que vai ser realmente necessário que a gente faça isso para avaliar o nosso paciente, mas a fração de ejeção, na verdade, é uma correlação, né? A gente vai medir, ou pelo menos vai estimar, o volume diastólico final do paciente e o volume sistólico final do paciente. Tá? E aí a gente vai fazer o volume diastólico menos o volume sistólico dividido pelo volume diastólico do paciente. E aí a gente vai ter uma porcentagem, que é quantos por cento, né, daquele volume diastólico final que o paciente está ejetando, que o coração do paciente está ejetando. O método de Simpson, a gente vai colocar o probe na janela apical 4 câmaras. Existe o Simpson completo, que fica mais a cargo do cardiologista, do ecocardiografista, mas o Simpson modificado nós podemos fazer. Basicamente, a gente vai colocar no apical 4 câmaras e vamos ver esse eixo do coração. A gente vai frisar a imagem, vai fazer um tracejado. Isso cada console de ultrassom tem um software específico que vai conseguir converter aquela área numa estimativa de volume. Então, a gente vai fazer esse tracejado do volume diastólico final do paciente, depois vai fazer a mesma coisa no volume sistólico. Agora, no método de Teikos, ele é um método mais simples. A gente estaria na janela parasternal eixo curto, aquela janela que a gente vê o VE bem circular, na altura dos músculos papilares, e a gente ia medir o diâmetro interno do ventrículo esquerdo na sístole e na diástole. E a partir dessa aferição de diâmetro, a gente vai conseguir jogar na fórmula de volume de uma elipse e a partir daí estimar qual que é o volume diastólico final, volume sistólico final e fazer a correlação. A ideia é que cada um vai ter as suas limitações. Então, por exemplo, no Teikos, como a gente só está vendo um pedacinho, se, por exemplo, eu tenho uma disfunção do ápice, eu posso superestimar a minha fração de ejeção. Eu acho que o ventrículo esquerdo está bom, talvez naquela altura, mas ele como um todo tem uma disfunção segmentar. Essa seria uma das principais desvantagens. Isso é muito relevante, porque a gente vai pedir o eco para um paciente que tem insuficiência cardíaca, muitas vezes um paciente infartado. Então, assim, ele tem uma chance relevante de ter uma disfunção segmentar, né? Já o Simpson, quando eu tenho uma definição difícil da região do endocárdio, do coração, às vezes a gente não consegue delimitar muito bem a janela, seria uma das dificuldades. Ou o paciente tem, por exemplo, uma arritmia, né? Isso vai ficar variando.
O TACOS é interessante porque muitas vezes a gente não vai de fato fazer a medição dele, mas a gente vai muitas vezes usar, né, olhar ali e fazer uma avaliação subjetiva. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês prestem muita atenção nas janelas. Às vezes até o paciente que você sabe que ele tem uma função cardíaca normal, é interessante vocês começarem a se habituar, né, a olhar o que é um ventrículo esquerdo normal, para o olho estar treinado de ver quando a gente tem um desfuncionante. Faz parte aqui dessa avaliação também a avaliação subjetiva que a gente tanto fala, que é quantas paredes estão se aproximando, quanto a válvula está se mexendo. Claro, se a gente consegue colocar um parâmetro objetivo, né, para a gente resolver qualquer dúvida e até interexaminadores a gente ter uma segurança, isso sempre é bem-vindo, mas a ideia é que vocês já comecem a treinar os olhos de vocês, principalmente nos extremos, né? Bom, pessoal, a gente conversou bastante sobre o ventrículo esquerdo, no sentido de avaliar a função dele, e agora a gente vai trazer um pouquinho sobre a avaliação da função do ventrículo direito, que tem algumas particularidades. Quando a gente fala em ventrículo direito, não tem como a gente não falar sobre circulação pulmonar, né? Que é a pós-carga do ventrículo direito. Conta um pouquinho pra gente, Felipe, assim, fisiopatologicamente, como que é essa interação dessa câmara com o pulmão? Perfeito, Pedro. Então, o ventrículo direito, até pouco tempo atrás, ele não era muito estudado. Então, a gente percebe que a gama de medições que a gente tem para fazer usando a ecocardiografia é menos complexa, talvez, que a do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito é uma câmara que funciona relativamente bem com sobrecarga de volume, mas não funciona tão bem assim com aumento de sobrecarga de pressão. Então, quando a gente aumenta a sobrecarga de pressão do ventrículo direito, ele vai acabar se dilatando. Tá? Isso pode acontecer de uma maneira aguda ou de uma maneira crônica, ou subaguda, talvez. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no quadro mais dramático que existe na terapia intensiva, correlacionando o VD com pós-carga, que seria o TEP, por exemplo, onde você tem um êmbolo, geralmente um trombo, que se forma na circulação venosa profunda dos membros inferiores, que viaja até o átrio direito, o ventrículo direito, impacta na artéria pulmonar. Isso faz com que a pós-carga do VD se aumente de uma maneira muito importante. E aí a gente vai ter uma série de alterações, né? O ventrículo direito, por exemplo, que antes ocupava um diâmetro de apenas 1/3 em relação ao diâmetro total, basal, do coração, ele passa a aumentar de tamanho. Então a gente vê que o ventrículo direito ele passa a ter um diâmetro igual ou até mesmo maior que o do ventrículo esquerdo, que o septo interventricular, agora ele passa a se deslocar para o lado do ventrículo esquerdo também, subvertendo a anatomia normal. Tá? Outra coisa importante, né, que seria o TAPSE. O TAPSE seria a excursão sistólica no plano do anel tricúspide. Basicamente, a gente olha o anel tricúspide e a gente vê o tanto que ele sobe e desce, qual que é a amplitude de movimento desse anel tricúspide. O VD, ele se contrai muito mais longitudinalmente do que o VE. O VE também se contrai longitudinalmente, né? Ele se contrai lateralmente e até em torção. Mas o do VD não, o do VD é principalmente longitudinal. A gente não fala em fração de ejeção do VD, né? É um conceito Perfeito. Que não tem muito sentido, né, a gente olhar. Perfeito, justamente. E justamente isso, né? A avaliação tridimensional do ventrículo direito até hoje não é tão bem conhecida assim. Perfeito. Então, pessoal, a primeira ideia que a gente quer trazer é que para avaliar objetivamente o VD, a gente não vai usar, como no VE, a fração de ejeção, por exemplo. A gente vai preferir, por exemplo, o TAPSE, por essa questão que a gente explicou para vocês. Lembrar que tem uma correlação muito grande do VD com a circulação pulmonar. Realmente o TEP, eu acho que é o melhor exemplo para a gente trazer, porque ele é muito frequente e ele mostra isso drasticamente e é um dos momentos em que o ultrassom vai ser uma ferramenta que vai mudar muito a nossa conduta muitas vezes. A gente vai mostrar isso mais para frente para vocês. E entender que, sim, tem essa correlação do VD com a circulação pulmonar, então hipertensão pulmonar pode levar a uma sobrecarga de ventrículo direito de maneira aguda ou crônica, mas que a gente também tem algumas situações em que eu posso ter o VD afetado de maneira primária, né? Por exemplo, um infarto do VD, tudo, às vezes eu posso ter uma circulação pulmonar que está ok, mas um VD aumentado. Isso é muito importante, até no diagnóstico de TEP, por exemplo, vocês já devem ter ouvido a gente conversar, e a gente vai falar mais pra frente na aula de TEP, sinais indiretos de TEP. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o impacto que esse aumento da pressão pulmonar está causando ali nas câmaras direitas, que como a gente conversou, é muito sensível à pressão. Falamos do TAPSE, e uma outra medida importante que a gente falou de circulação pulmonar é que às vezes a gente vai usar o VD para tentar estimar a circulação pulmonar, né? Que é o PSAP e o VTR, que são muitas vezes na prática da terapia intensiva
A gente vai acabar não fazendo essa medida, né? A gente vai usar muito também a avaliação subjetiva do tamanho, do septo, como a gente vai conversar mais pra frente. Mas também quando vocês pedem um eco, isso vem, essas medidas. Explica um pouquinho pra gente, assim, como que isso funciona, só pra gente entender um pouco melhor, assim. Perfeito. Então, a pressão sistólica de artéria pulmonar, ela pode ser aferida utilizando a ecocardiografia. Mas para a gente conseguir aferir essa pressão, a gente precisa ter uma insuficiência tricúspide. Então, a gente vai precisar de, justamente, colocando o probe no apical 4 câmaras, jogar um recurso, né, utilizar um recurso que a gente chama de Doppler colorido. O Doppler colorido ele é capaz de corar o fluxo transvalvar. E aí, durante a sístole do ventrículo direito, a gente vai ver um refluxo de sangue do ventrículo para o átrio. E alinhando muito bem o eixo sobre o jato regurgitante, o eixo do nosso Doppler agora pulsátil, o nosso Doppler contínuo, a gente vai conseguir abrir um gráfico de velocidade pelo tempo. E aí a gente consegue ver bem qual que é a velocidade desse jato regurgitante. A gente tem uma fase de aceleração, um pico de velocidade, e a gente vai ter a fase de desaceleração. Mas o que eu quero que vocês foquem é justamente na velocidade máxima de regurgitação tricúspide. A partir dessa velocidade, a gente consegue estimar qual que é o gradiente pressórico que existe entre o ventrículo e o átrio no momento da sístole. Tá? A equação que chega nesse resultado não nos interessa nesse momento, geralmente ela é calculada de maneira automática pelo console, tá? E a partir desse gradiente pressórico, a gente consegue saber qual que é a pressão sistólica de artéria pulmonar. Para isso, a gente precisaria fazer uma estimativa da pressão de átrio direito. Mas o mais importante, talvez de maneira mais fácil, e até mesmo uma recomendação mais recente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, seria não necessariamente a gente ver qual que é a pressão sistólica de artéria pulmonar, mas a gente vê qual que é a velocidade máxima de regurgitação tricúspide. Que acabaria derivando, né, na PSAP, né, que a gente está falando de pressão sistólica de artéria pulmonar, aparece lá o PSAP, que tem tudo a ver, mas como ela vai levar em consideração outros fatores como a pressão arterial direita, ela está mais sujeita a alguns erros. Então, um conceito interessante, realmente bem atual, que a gente está cada vez mais avaliando a circulação pulmonar de maneira indireta através, né, dessa avaliação dessa região da tricúspide com o VTR, que seria a velocidade máxima da regurgitação tricúspide. A grande ideia é que a população geral tem um pequeno grau de regurgitação tricúspide, na grande maioria das vezes, né? Se o paciente não tiver, você não vai conseguir fazer. E a ideia é, quanto maior está a pressão pulmonar, quando eu tenho a sístole do VD, volta mais sangue e o meu VTR é maior. Então é só para vocês entenderem o que é esse parâmetro. A gente conversou um pouquinho isso aqui, apesar de ser uma coisa que a gente não vai ficar muitas vezes medindo, mas para vocês entenderem isso. Uma outra coisa importante, Felipe, quando a gente pensa em circulação pulmonar, porque aqui a gente está no mundo ideal, né? Na prática, nosso paciente tem várias comorbidades, ele já infartou, ele tem TEP, ele tem choque séptico, enfim. Uma coisa que às vezes é muito desafiadora e que nos ajudaria muito é separar se eu tenho uma situação aguda, né? De uma hipertensão pulmonar aguda, uma sobrecarga aí de câmaras direitas agudas e a sobrecarga crônica, né? E aí a gente fala muito do sinal de McConnell, que aí é um epônimo clássico, tudo. E aí, como é que é isso na prática? Isso salva a gente, às vezes não salva tanto, como que é isso? Perfeito. Nossa, essa pergunta é muito difícil de responder, na verdade. Eu acho que o principal, respondendo sua pergunta de maneira bem direta, Pedro, é você correlacionar o contexto do paciente. Então, você não pode analisar as imagens, somente as imagens, você tem que considerar aquelas imagens naquele contexto clínico do paciente. O sinal de McConnell, ele adora cair na prova e adora cair na vida também, né? O sinal de McConnell é o seguinte: quando você tem uma sobrecarga aguda de câmaras direitas, a gente nota que todo o ventrículo direito fica disfuncionante. Só que o ápice cardíaco... Tá grudado no VE, né? Tá grudado no VE. E Entendi. grande parte do deslocamento dele, quem faz é o VE. Entendi. Então você acha que tá batendo o ápice do VD, mas não é. É o VE que tá batendo, né? E aí a gente tem uma aparente hipercinesia do ápice cardíaco às custas de hipocinesia das demais paredes do ventrículo direito. E esse que é o sinal de McConnell. O ápice fica para cima e para baixo, parecendo um trampolim. Entendi, tá? entendi. Isso é um dos sinais. Tá. Outra coisa que a gente também vai ver, o paciente que tem uma situação crônica, muitas vezes ele pode ter um pouco de hipertrofia do ventrículo direito, que são sinais que no paciente agudo não daria tempo de ele produzir isso, né? Isso é muito importante, a gente vai conversar lá pra frente, no diferencial do choque, isso às vezes vai fazer diferença pra gente. Bom, acho que falamos bastante coisa, até alguns conceitos complexos aí de ventrículo direito,
Mas assim, de imagem, pessoal, e, assim, para a nossa curva de aprendizado inicial, que é a ideia da nossa conversa aqui hoje, né, para a gente sair do zero de ultrassom e já ter um conhecimento legal para tomar algumas condutas e ajudar no nosso raciocínio do perfil hemodinâmico do nosso paciente, são essas duas imagens que a gente vai discutir, né, que são imagens que a gente vai ver aí doenças que vão ter um reflexo nas câmaras direitas. São imagens assim clássicas de prova. Inclusive, ano passado, acho que foi no concurso da Unifesp ou da USP, caiu exatamente essa foto e perguntava o diagnóstico de uma maneira assim bem direta, né? Então a gente tem que conhecer cada vez mais ultrassom point of care nas curvas assim estatísticas de questão de concurso de acesso à especialidade é a quantidade que está mais aumentando, que cada vez mais cai. Claro, é um conhecimento super importante e novo, né? Então é natural que tenha esse crescimento exponencial. A gente precisa saber isso para a prova e para a vida também, obviamente. Então, olhem essa imagem aí, que é uma parede external eixo curto, né? Lembrem, sempre comparem com o pensamento da imagem fisiológica que a gente conversou lá no começo da aula. E alguma coisa chama atenção aí nessa janela, Felipe? O que a gente vê aí? Com certeza. Então a janela tá muito bonita mesmo. A gente nota o ventrículo esquerdo, essa cavidade aí mais muscular que o ventrículo direito. E ela está sendo aferida, a incidência dela é bem na altura dos músculos papilares, então está no local certo de aferição. E o ponto de atenção é justamente o septo interventricular. Notem bem que o septo está achatado. A gente nota também que as câmaras direitas, que antes, naquela primeira imagem que a gente conversou, parecia uma lua crescente, olha só como é que ela está maior. Né? Isso faz com que o septo fique deslocado e ele fique com o formato de uma letra D. É justamente por isso que a gente chama esse sinal de sinal do D. E ele tem uma correlação muito boa, uma especificidade muito grande com aumento de sobrecarga de câmaras direitas, tá? Que na nossa vida, né, talvez o mais comum seja TEP, ou talvez hipoxemia aí associada. Então esse é o sinal do D, o deslocamento do septo interventricular na incidência parasternal eixo curto, fazendo com que o ventrículo esquerdo pareça a letra D. Então essa é a ideia, pessoal. Nosso VE, que antes era uma bolinha, ele ficou com o septo retificado, ele virou um D. Além disso, isso vindo junto ainda, né, com esse aumento importante, a gente vê que a relação entre o VD e o VE está acima de 1 até, né? O VD Sim. ficou maior do que o VE, uma coisa que também fala muito a favor de uma sobrecarga pressórica dessa câmara. Vamos olhar a próxima imagem, pessoal, que ela traz, na verdade, aí a mesma janela de uma doença muito parecida, que é a gente vendo de novo aí, né, o D-sign, sinal do D, aumento das câmaras direitas. Então, comparem bem aí como a gente tem um aumento do ventrículo direito, como o VE perde aquela característica de ser uma bolinha e a região do septo dele fica retificada, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque na imagem anterior a gente tinha uma imagem que era mais evidente, era mais clara. Né? Essa é um pouquinho mais enroscada, né? Essa já não está tão evidente assim, e talvez a vida real se pareça mais com essa imagem do que a anterior. Tá? Então é por isso que é importante a gente ver as imagens, a gente discute, mas é super importante vocês se correlacionarem. Porque num paciente, por exemplo, que está chocado, não tem um pulmão congesto e tem uma imagem dessa, opa, vocês vão ter que pensar aí num TEP também associado. Tá? Então tem que treinar o olho mesmo, ficar bem esperto nessas imagens, essas nuances. Você viu que a gente está virando radiologista mesmo, né, Felipe? Porque todo laudo de imagem vem assim, né? Favor correlacionar com dados clínicos laboratoriais. É a gente virou radiologista mesmo agora. Verdade. Mas é isso, pessoal. Então a ideia, como a gente conversou na aula de choque, a gente vai montar um quebra-cabeças que uma das peças, e uma peça muitas vezes chave, vai ser a ultrassonografia, mas ela não faz sentido nenhum fora de um contexto clínico. Então a gente sempre vai lembrando isso. Então, falando de VD, muito importante todos aqueles conhecimentos que a gente conversou, mas de fato essa análise subjetiva do septo, da correlação entre os tamanhos das câmaras e lembrando do contexto da correlação principalmente com o TEP, com certeza aí vai ser o mais importante aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Bom, pessoal, muito legal. Conversamos aí sobre as principais coisas da avaliação do ventrículo direito. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, ainda do raciocínio de choque e de avaliação do coração, com ultrassonografia, que vai ser o tamponamento cardíaco e o derrame pericárdio. Primeira coisa, isso é a mesma coisa ou não? Bom, não, certamente não é a mesma coisa. Tá. Certamente não. Nem todo derrame pericárdico leva ao tamponamento cardíaco. E isso é muito importante, porque o paciente tamponado, ele está no contexto de um choque. Então, o paciente que de fato está hipotenso, paciente que está mal perfundido, está hiperlactatêmico, então é necessário sim, mais uma vez, sermos radiologistas e clínicos e intensivistas Sim. e correlacionar com a clínica. Porque a membrana pericárdica, né, ela
tem uma pergunta muito interessante que é assim, se ela é uma membrana distensível ou não distensível. Tá. E a grande verdade é que o pericárdio é sim uma membrana distensível, desde que o acúmulo de líquido, de efusão, seja feito de uma maneira lenta. Então não é incomum, né, a gente ver, às vezes, pacientes com derrames pericárdicos, no contexto de hipotireoidismo, por exemplo, que eles não estão tamponados. Agora, mais importante do que o volume em si é a velocidade de instalação. Tá. Então, às vezes, um volume de 100, 150 ml já são suficientes para tamponar o coração, Se for rapidamente instaurado, se né? for rapidamente estabelecido. Entendi. Não Né? dá tempo da estrutura se adaptar e acomodar aquele volume, né? Perfeito. E qual que é o problema disso, né? Qual que é o mecanismo fisiopatológico? Tá. O derrame pericárdico, obviamente, ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele vai se acumular do lado das câmaras de menor pressão. Perfeito. Então, a primeira estrutura que o derrame se acumula, próximo a ela, né, é o átrio direito, seguido do ventrículo direito, seguido do ventrículo esquerdo. Tá? E o grande problema é que agora o meu problema não é durante a sístole, é durante a diástole. Se o meu coração, se a parede do meu ventrículo direito não consegue recolher, porque agora tem um derrame que está impedindo o recolhimento diastólico do ventrículo direito, ele não vai conseguir se encher de sangue. E não se enchendo de sangue, o volume sistólico fica reduzido. E a gente tem o choque obstrutivo que a gente conversou lá. Lembram qual que era o grande marco do tamponamento? Conforme ele vai avançando, eu vou ter uma equalização das pressões das câmaras direitas e aí eu não vou ter fluxo sanguíneo, exatamente porque eu não consigo ter diástole, né? Porque eu tenho um líquido que, de fato, impede. Então, quando a gente fala em tamponamento, todo tamponamento vai ter um derrame, mas nem todo derrame vai gerar um tamponamento, por essa questão adaptativa. Então, é importante saber quantificar o derrame que a gente faz, geralmente na diástole, a gente mede o diâmetro do maior bolsão em leve, moderado, grave, sim, mas o mais importante, novamente, voltamos, é a correlação clínica da evolução. Lembrar dos sinais clínicos, né, do tamponamento cardíaco, né, a tríade de Beck, que é a turgência jugular, que a gente pode, às vezes, também ver como uma cava pletórica, né, a gente consegue ver esse sinal no ultrassom, hipofonese de bolhas e hipotensão. A gente também pode ter o pulso paradoxal, que é uma queda, né, da pressão arterial sistólica durante a inspiração, que na verdade, apesar de chamar paradoxal, a queda da pressão na inspiração já ocorre, né? Na inspiração a gente vai aprisionar um pouco da volemia na cavidade torácica, e aí cai um pouquinho a pressão. E aí, nessas situações em que tem aumento da pressão aí do pericárdio, uma disfunção na diástole, não é específico só de tamponamento, mas a gente vai ter uma exacerbação disso, então a pressão do paciente vai cair mais ainda, então chama paradoxal, mas na verdade é uma exacerbação de um mecanismo fisiológico. A gente trouxe para vocês aí algumas outras situações que podem levar a isso, mas é importante vocês conhecerem. E lembrar que o tamponamento é um quadro extremamente grave, né? Muitas vezes um paciente que ele está aí em franco colapso circulatório, a gente precisa atuar imediatamente. Então, acho que tão importante quanto a gente saber ver o derrame que a gente vai mostrar, é também buscar sinais de tamponamento no eco. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa imagem que a gente trouxe para vocês. São duas janelas, na verdade, diferentes aí de pacientes com um derrame pericárdico. E aí, vamos conversar se eles estão provavelmente tamponando ou não. Claro que a gente é um diagnóstico clínico também, mas vamos supor que a gente visse essa janela num paciente chocado. O choque a esclarecer com essa imagem chegou para a gente na emergência. E aí, o que a gente pensa? Perfeito. Bom, e essa é uma das dúvidas mais frequentes no dia a dia, né? Você vê um derrame pericárdico e você tem dúvida se o paciente está de fato tamponado por conta do derrame, se ele está chocado por conta do derrame ou não, ou seja, se aquele derrame de fato está levando a um tamponamento cardíaco. Nessa imagem daqui, da esquerda da tela, a gente nota, assim, é até interessante a gente interpretar bem essa imagem, porque toda a estrutura anecoica que está no entorno do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito é derrame pericárdico, é uma efusão pericárdica. E a gente nota que é uma efusão volumosa. Geralmente, quando tem acúmulo de líquido no pericárdio, né, a gente consegue até visualizar melhor as câmaras cardíacas, porque o líquido conduz bem o ultrassom. E a gente nota que o coração está dançando, olha só. Ele se movimenta muito, ele muda o seu eixo enquanto ele bate. A gente chama isso de heart swing, ou movimentação cardíaca. Lembrar que muitas vezes, lembra aquele sinal do eletrocardiograma do paciente com tamponamento que pode aparecer, que além da diminuição da voltagem, a gente tem às vezes a alternância elétrica do QRS? Aqui a gente está vendo, né, esse fenômeno acontecer, né? Conforme o coração vai chacoalhando, o traçado elétrico que está sendo detectado pelo eletrocardiograma ou pelo monitor
vai ser também alterado. Então a gente está vendo aqui a alternância do eletro de verdade aqui na imagem, né? Bem interessante essa ideia. Literalmente está vendo. Sim. Literalmente está vendo. Tá, e tem alguma outra coisa que chama atenção? Assim, esse coração, será que ele está fazendo uma diástole boa? Dá para confiar nessa diástole aí? Perfeito. Mais uma vez, né? A gente precisa ver sempre por mais de um ângulo. Vendo nessa imagem daqui da esquerda, tem-se a impressão realmente que a diástole está comprometida. A gente não tem aqui especificamente o traçado elétrico cardíaco, né, para a gente saber, às vezes a gente fica com um pouco de dúvida mesmo se aquilo é sístole, se aquilo é diástole, mas treinando bem o olho a gente consegue ver que a diástole realmente ela não está satisfatória. Tá? E na imagem Da direita que a da gente tela tem agora, da né? direita, justo, dá para ver um pouco melhor, né? Aqui a gente também está sem traçado elétrico, mas não tem problema, tá? E a gente nota aqui que a gente está no par external eixo longo. E justamente durante a diástole, naquele momento que o ventrículo esquerdo deveria se relaxar, deveria realmente se encher de sangue, não está acontecendo. A gente nota que aquele coração que está lá tentando bombear e não está conseguindo fazer isso. Murchado quase, né? E uma coisa interessante de ver, notem como o Felipe mencionou mais cedo, que as câmaras direitas, elas sofrem mais, então a gente vê aí, né, o VD e o átrio direito, eles quase somem, né? Justo. Tem um colabamento importante dessas estruturas, e nesse caso a gente está até talvez começando a ter já um colabamento aí também do ventrículo esquerdo, enfim, para pensar nisso também, Se né? a gente estivesse vendo aqui também a veia cava, né, certamente ela ia estar aquela veia cava pletórica, né, aquela veia cava engurgitada, indicando uma dificuldade de retorno venoso para as câmaras direitas do coração e justificando aí o contexto do choque. Se chegasse um paciente desse para mim na emergência, na UTI, eu consideraria como sendo a causa realmente do choque desse paciente. Tá, e aí, o que a gente faz? Bom, a gente precisa tirar esse líquido aí de dentro, né? Então a gente precisa fazer uma pericardiocentese. O que pode parecer desafiador no primeiro momento, né? Mas quando a gente está naquela situação que o paciente realmente ele está chocado, ele está deteriorando, se a gente não tiver uma equipe que seja especializada em cirurgia cardíaca, nós devemos fazer essa drenagem pericárdica e a gente pode inclusive utilizar a ultrassonografia para poder fazer essa punção, tornando o procedimento mais seguro. A parte boa é que a gente consegue retirar uma pequena quantidade de líquido que já é satisfatória para tirar o paciente do choque, permitir a diástole e restaurar a hemodinâmica do paciente. Esse é um conceito interessante, né? Por exemplo, numa situação, por exemplo, de um hemopericárdio, se eu simplesmente passar um catéter ali e deixar aberto isso drenando, eu posso levar o paciente a uma depressão completa, né? Volêmica, por exemplo. Então, o conceito é que tirando pequenos volumes, a gente consegue já dar um tempo de novo até a gente conseguir uma solução definitiva que vai Perfeito. muitas vezes necessitar da cirurgia cardíaca, enfim. Mas é um conceito interessante de vocês terem. Bom, pessoal, então a gente fechou a discussão aí sobre derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, e agora a gente vai retomar um conceito que a gente mencionou, mas que é muito importante, que é o débito cardíaco. Como a gente conversou na aula de choque, ele é um dos principais determinantes, né, junto com o conteúdo arterial de oxigênio, da perfusão tissular propriamente dita. E a gente vai conversar aqui um pouquinho que o ultrassom pode nos ajudar a medir ele indiretamente, o que vai ser muito relevante em várias situações, como a gente também vai explorar mais para frente. Então, como que o ultrassom pode nos ajudar e quais são as maneiras principais que a gente afere aí o débito cardíaco na prática? Perfeito. Então, débito cardíaco é basicamente o produto entre o volume sistólico do paciente e a sua frequência cardíaca. Muito importante a gente lembrar também que além do débito cardíaco, a gente tem o índice cardíaco, que é quando a gente pega o débito e divide pela superfície corporal total do paciente. E na prática, muito embora a gente tenha valores de referência do que vem a ser um débito cardíaco alto ou baixo, a gente sabe que o ideal é que a gente correlacione aquele débito cardíaco, mais uma vez, com a clínica do paciente. Tá. Porque ele pode ser um débito cardíaco satisfatório, para o grau de consumo de oxigênio que o paciente tem, ou até mesmo insatisfatório. Tá? E a gente pode aferir o débito cardíaco de diversas maneiras, tem diversas técnicas, mais precisas, menos precisas. A gente pode fazer isso de uma maneira invasiva, como por exemplo catéter de artéria pulmonar, técnicas de termodiluição transpulmonar também. A gente pode fazer isso de maneiras menos invasivas, com alguns outros dispositivos, e de maneira não invasiva, por exemplo, através da ultrassonografia. E para a gente fazer isso utilizando o ultrassom, a gente vai ver o conceito do que vem a ser a VTI. Mas eu queria que vocês lembrassem no começo, né, do curso, quando a gente falou sobre a via de saída do VE. A via de saída do VE é uma estrutura que tem um formato cilíndrico. E todo o sangue
que é ejetado do ventrículo esquerdo passa pela via de saída do ventrículo esquerdo. E a gente tem que considerar o volume sistólico do paciente como o volume de um cilindro. Então eu preciso responder a duas perguntas. Qual que é a área da base desse cilindro, ou seja, qual que é a área da via de saída do VE, e qual que é a altura desse cilindro. E a altura vai ser a distância que o sangue é ejetado a cada batimento. A partir dessas duas medidas, a gente vai conseguir calcular o volume sistólico do paciente. Então, pessoal, a gente fica meio com medo quando vê essa questão, vê lá π igual a 3,14 na questão, já fala, meu, o que é isso? Estou fazendo prova de física, de matemática. Nada mais é do que o volume sistólico, nesse contexto de tração, é um cilindro. Então, a gente vai precisar calcular o volume de um cilindro, né? A área vezes a altura, tranquilo. E a gente vai precisar saber as medidas e a gente vai achar elas no ultrassom. Então, para a gente conseguir, a gente vai precisar do VTI e do diâmetro de via de saída, que aí o Felipe vai falar um pouquinho para a gente como que a gente acessa essas medidas no ultrassom. Perfeito. Bom, vamos olhar primeiro para essa imagem que está aqui à direita da tela, e a gente nota que a gente está na janela paraesternal eixo longo. E a gente consegue ver bem a válvula mitral aqui embaixo, a válvula aórtica um pouco mais em cima. Vamos só lembrar que a via de saída do VE não é a válvula aórtica. É esse espaço aí de meio centímetro antes da válvula aórtica. Mas para a gente medir o diâmetro dessa via de saída, a gente vai pegar justamente na inserção, ou bem especificamente aonde os folhetos da válvula aórtica se inserem. Tá? Que é onde tem a setinha branca, Isso. pessoal. A gente deixou para vocês verem bem onde tem a setinha branca, é onde a gente vai fazer essa medição aí. Perfeito. E aí, pegando essa distância entre essas duas comissuras, a gente vai ter o diâmetro da via de saída do VE. Tá? Geralmente é um pouquinho menor que 2 centímetros, né, na maioria dos Isso. casos. O valor de referência fica entre 1,8 a 2,2 centímetros aí, Tá. para um adulto de sexo Nesse masculino. exemplo, dê uma olhada aí, pessoal. Tá 1,82 centímetros, né? Então, esse é o nosso diâmetro da via de saída. Então, temos aí já essa medida, que a gente ensinou como é que vai obter. E agora a gente vai ver como que a gente consegue o VTI e qual que é o conceito, assim, do VTI. Acho que o pessoal entender um pouquinho melhor. Perfeito. O VTI, primeiro, o que significa VTI, né? O ideal seria a gente falar a VTI, não o VTI, que é a integral da velocidade pelo tempo. Tá. Isso é um conceito que, na verdade, todo mundo já conhece quando estudou física lá no ensino médio, que basicamente é o seguinte: imagina só, você está dirigindo um carro 90 km por hora. Tá. Em uma hora, né, quantos quilômetros nós percorremos? 90. Aí começamos bem, pessoal. Começamos do básico. Eu falei pra vocês que a gente ia começar do básico. E se eu tiver 90 km por hora durante 2 horas? 180. 180. Beleza. Então, se eu tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, e eu calcular a área sob esse gráfico de velocidade pelo tempo, eu tenho uma distância que eu percorri naquele intervalo de tempo específico. E a mesma coisa que a VTI. Só que a gente não está lidando com carro, a gente está lidando com o ventrículo esquerdo bombeando o sangue, e a gente está lidando com uma velocidade que é variável. E para a gente conseguir obter esse gráfico de velocidade pelo tempo, a gente vai utilizar um recurso chamado de Doppler pulsátil, também chamado de PW, ou Pulse Wave. Nesse PW, a gente consegue abrir um eixo, como está bem mostrado aqui na imagem, na parte superior dessa imagem. Tá? E notem bem que nesse eixo, a gente tem 2 tracinhos horizontais. E a gente consegue aferir, ou assim, esse recurso nos permite aferir a velocidade que o sangue passa dentro desse envelope. Então a gente está focando, né, bem nessa via de saída do ventrículo esquerdo, a velocidade que o sangue está passando. Tá? Eu não comentei antes, né, mas deixa apenas me complementar, que a gente está aqui especificamente na janela apical, 5 câmaras. Então, aquela janela que a gente bascula o feixe de ultrassom um pouquinho mais para cima e consegue abrir a via de saída do ventrículo esquerdo. E aí a gente vai colocar o nosso envelope do Doppler pulsátil não em cima da válvula aórtica, esse é um erro muito comum. A gente coloca imediatamente acima da válvula aórtica, bem na via de saída. E aí, né, apertando novamente aí o PW, a gente vai abrir esse gráfico daqui que está na parte de baixo, que tem vários dentinhos. Né? E aí é justamente o sangue passando pela via de saída do ventrículo Cada esquerdo. dentinho é um batimento, né? Essa é a ideia. Justo. Perfeito. Justamente isso. E notem bem que nós temos uma fase de aceleração, uma fase no momento de velocidade máxima e uma fase de desaceleração. Então a gente nota que é um gráfico de velocidade variável pelo tempo, mas não importa ela ser variável, porque se eu conseguir tracejar, envelopar essa área, fazer esse traçado,
eu vou calcular a distância que o sangue percorreu. E é justamente isso que significa a VTI, a integral da velocidade pelo tempo. É a cada batimento, o sangue percorreu uma determinada distância, que é a área sob esse gráfico que Que é a vocês altura estão do meu vendo, cilindro. que é a altura do cilindro. Perfeito, eu já tenho a base, eu tenho a altura, eu tenho o volume, e aí eu chego no volume sistólico. Então, pessoal, essa é a grande ideia. Para calcular o débito cardíaco, que parece uma conta muito difícil, a gente precisa de 3 elementos. Frequência cardíaca, que a gente pega na cardioscopia, não precisa nem do eco. A gente vai precisar do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo e, por fim, do VTI, que engloba esses conceitos que aí, às vezes é um pouquinho mais difícil, precisa às vezes um pouco mais de mão para você abrir a quinta câmara, alinhar, pegar o PW da maneira correta, escolher, né, a curva. Alguns aparelhos fazem isso de maneira automática, a escolha da curva e o cálculo. Às vezes você precisa pintar a curva, né, que a gente, enfim, desenhar a curva. Isso vai variar muito do aparelho para aparelho, mas a ideia é só introduzir vocês aí um pouco para esse conceito, né? Então, só para fechar, a gente trouxe um exemplo aí, só para vocês entenderem como que isso é na prática. Os valores desse exemplo, eles não são os da imagem aqui para a conta ficar mais fácil para a gente, tá? Geralmente na prova cai a conta fica mais fácil para a gente. Mas então, a gente pega um paciente aí com uma frequência cardíaca de 69, que pesa 70 quilos. Ó, a gente deu o peso por quê? Porque de uma maneira absoluta, o que vai nos interessar vai ser o índice cardíaco, né? Porque, por exemplo, um paciente mais alto, mais obeso, com mais massa muscular, às vezes um volume sistólico, né, um débito cardíaco para ele, para um paciente às vezes mais baixo, tem uma correlação também com o sexo masculino e feminino, isso vai ser relevante, pode ser diferente. Então a gente deu o peso exatamente por isso e a altura, né, para que a gente possa calcular. Já demos até a área de superfície corpórea calculada, né, dele, que a gente vai depois dividir o valor que a gente vai encontrar por isso. Na janela pariestanal eixo longo, a gente teve a medida, né, como a gente conversou, da via de saída do ventrículo esquerdo, que às vezes aparece em inglês, né, LVOT, Isso. tá? Cuidado então, às vezes quando a gente está procurando as medidas, aparece, se tiver em inglês, o aparelho vai aparecer como LVOT, via de saída do ventrículo esquerdo, a gente colocou aqui VSVE, né, via de saída do ventrículo esquerdo, em português. E aí a gente vai medir essa distância, né, esse diâmetro, logo abaixo dos folhetos da aorta, na sua maior abertura, que no caso a gente teve uma medida de 2,4 centímetros, levemente aumentado, mas enfim, isso não vai ser relevante. Às vezes o paciente pode ter uma cardiopatia e isso ficar maior, isso é importante. E na apical 5 câmaras, que é aquela apical 4 câmaras, a gente abre a quinta câmara, a gente ajusta bem ali na via de saída de novo, a medida com Doppler pulsado, logo abaixo, logo acima, desculpa, da inserção da válvula aórtica, a gente teve um VTI da via de saída do ventrículo esquerdo de 25,3 centímetros. Ou seja, a cada batimento, o sangue percorre aí 25,3 centímetros e nesse cilindro. Então, a nossa conta agora nada mais vai ser do que calcular o volume sistólico, que é o volume desse cilindro, depois fazer as correções aí pela frequência cardíaca, enfim. Então a gente começa, né, 2,4. Notem que o VTI é uma medida em centímetros, então a gente vai usar tudo aí por uma questão de análise dimensional, todo mundo em centímetros nesse momento. 2,4 dividido por 2 vai dar 1,2, né? V ao quadrado, então πr ao quadrado vezes π, e a gente vai multiplicar isso pelo VTI. Temos aí o volume do nosso cilindro, que vai dar 114 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 114 ml. E aí, como o débito cardíaco geralmente a gente expressa em litro, né? Eu trouxe isso aqui para vocês verem só essa questão das unidades, que às vezes pode dar uma confundida. A gente vai dividir por 1000 para transformar em litro, então 0,114 litros. Bom, temos o volume sistólico. Multiplico pela frequência cardíaca, temos aí então um débito cardíaco de 7,87 litros por minuto. Perfeito? E para fechar, a gente vai dividir aí pela área de superfície corpórea e a gente vai ter um índice cardíaco de 4,3 litro por minuto por metro quadrado. E aí, pessoal, só para vocês começarem a saber, o valor de referência, né, do índice cardíaco, claro que como o Felipe falou, isso vai variar do contexto clínico, mas a gente tem um valor geral entre 2,5 e 4. Então, esse paciente está com um leve aumento aí. Por exemplo, se fosse um paciente com um choque, vamos dar um exemplo com isso, falaria a favor de um choque aí levemente hiperdinâmico, né? A gente vai trazer isso para vocês. Com certeza. E se me permite, Pedro, fazer Não, mais uma observação, é bem interessante porque o que importa para a gente mesmo, assim, até mais que a fração de ejeção, é justamente o débito ou o índice cardíaco. E quando a gente vai aferir a VTI do paciente, a gente pode ter realmente todo esse trabalho de calcular a área da via de saída do ventrículo esquerdo, mas notem bem que essa área da via de saída do VE, ela não vai variar, ou pelo menos ela não tende a variar,
independente da medida que você tome. Então, muitas vezes, a gente acha até razoável não calcular o índice cardíaco e calcular a VTI do paciente. Porque, por exemplo, eu acho que meu paciente está hipovolêmico, por exemplo, decidi fazer uma expansão volêmica. Antes eu tinha uma VTI, por exemplo, de 12 centímetros e agora eu tenho uma VTI de 18 centímetros. De fato, o débito cardíaco do paciente melhorou, porque a altura do meu cilindro, que é o volume sistólico, aumentou. O meu volume sistólico também aumentou. Se eu ligar uma dobutamina, por exemplo, eu acho que já tem uma pré-carga otimizada, pós-carga otimizada, meu paciente segue em curva de piora. Agora eu posso ligar uma dobutamina e antes eu tinha uma VTI de 15 que foi para 20. Então eu sei que meu débito cardíaco aumentou. Claro que para isso eu não estou considerando, por exemplo, a influência da frequência cardíaca nesses dois contextos. Mas é razoável, muitas vezes na prática a gente acaba, entre aspas, negligenciando o valor do débito e utilizando a VTI como um subterfúgio para a gente avaliar o volume sistólico e, portanto, o débito cardíaco. Principalmente num contexto comparativo, né? Justo. O que a gente vai trazer para vocês, a gente falou toda essa matemática aqui, claro, ele pode me ajudar para fazer o diagnóstico inicial do choque, para eu traçar o perfil hemodinâmico. Lembra quando a gente conversou lá que os nossos choques eles poderiam ter débito cardíaco aumentado ou diminuído, isso ia separar eles em grupos, né? Então, choques distributivos, principalmente com aumento de débito cardíaco, choques hiperdinâmicos, principalmente nas fases iniciais, no choque séptico que a gente conversou aqui mais para frente, pode não ser bem assim, né? Que pode evoluir com disfunção cardíaca, etc. E a maioria dos outros choques com um perfil de débito cardíaco diminuído. Então, a gente poderia nos ajudar a traçar o perfil hemodinâmico, mas na terapia intensiva vai ajudar muito também a gente a ver se a nossa medida está sendo efetiva, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante, a gente vai falar mais lá na frente sobre fluido responsividade, a gente vai voltar e com certeza a análise aí da variação do VTI, ou muitas vezes também o produto VTI frequência cardíaca, porque no mesmo paciente a via de saída não vai mudar, né? A área do meu cilindro não vai mudar, então a gente não precisa ficar calculando isso, a gente pode fazer uma análise comparativa, né? E por fim, só lembrando vocês, assim, o VTI não tem valor de referência, né? Mas geralmente, se eu tenho um VTI principalmente aí abaixo de 14, me fala a favor de que eu posso ter um componente cardiogênico, e quando ele está acima de 20, eu estou seguro de que eu tenho provavelmente um débito cardíaco normal ou até muitas vezes aumentado. Então a gente usa esses valores aí 14, 20, não é uma regra, isso não tem uma evidência, né? Mas na prática, por uma questão de simplificação, a gente às vezes usa isso, né? Então às vezes vocês podem ver o pessoal falando, mas a VTI mudou, você vai ficar, nossa, mas VTI não tem valor de referência. De fato, mas num certo contexto clínico, principalmente nos extremos, ou comparativo com medidas, a gente pode sim usar ela para acompanhar a evolução do nosso paciente, né? Com certeza, com certeza. Então, sempre importante correlacionar com a clínica do paciente, né? Os valores que a gente tem, que são muito referenciados em livros de ecocardiografia, mas num contexto mais ambulatorial. Então, acho que é sempre essencial a gente considerar, olha, será que esse débito cardíaco está satisfatório ou não para aquele paciente, naquele grau de choque que ele tem? E é a mesma coisa de perguntar, será que essa VTI está satisfatória ou não? O que eu posso fazer para atuar? Então, o comparativo é super importante. Antes eu tinha um paciente que estava num contexto, fiz uma conduta, tive uma conduta e agora vou aferir se a minha conduta foi adequada, se meu paciente respondeu. Então, eu acho que é justamente isso, fazer análises comparativas, mais que valores absolutos. Perfeito, pessoal. Então, matamos aí essa conversa sobre débito cardíaco, trouxemos um exemplo e também na prática como a gente acaba fazendo para tornar, de um ponto de vista operacional, isso mais fácil. E aí, só para fechar, vou retomar uma coisa que a gente já mencionou, mas agora que vocês já estão aí em posse, já estão sabendo tudo, com certeza, sobre função do ventrículo esquerdo e débito cardíaco, como a gente conversou, isso não é a mesma coisa. Então, assim, vamos só imaginar exemplos hipotéticos aqui. Por exemplo, um paciente que ele tivesse um VTI, né, ou um débito cardíaco diminuído e uma fração de ejeção alta, por exemplo. Quando que isso poderia acontecer? Perfeito, excelente. Para a gente fazer esses cenários hipotéticos, a gente tem que lembrar que fração de ejeção é uma relação, né? Que seria o volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico. Então, existe realmente maneiras de eu ter uma fração de ejeção alta com uma VTI baixa. Né? E talvez o principal exemplo seja um paciente que tem um choque hipovolêmico, quer seja um choque hemorrágico, outra, talvez desidratação, às vezes um cenário de um paciente idoso, com uma diarreia importante. Né? Nesses dois cenários, né, a gente vai ter um ventrículo esquerdo que está tentando compensar aquele baixo volume sistólico, aumentando a sua força contrátil. Então, quase todo o sangue que está no ventrículo esquerdo, ele é ejetado.
Só que meu paciente, por exemplo, que teve um choque hemorrágico, se ele tiver mecanismos compensatórios, ok. Só que a volemia do paciente está tão depletada que aquele volume sistólico é baixo. Muito embora o coração esteja com uma fração de ejeção boa, está contraindo, expulsando todo aquele sangue. Mas não tem o que expulsar, né? Mas não tem que expulsar. Então a VTI também vai ser baixa. Nessa situação, às vezes até aparece um sinal interessante, né? Que as paredes do ventrículo esquerdo se encontram, né? E aí é o kissing walls, né? As paredes se beijando. É um sinal, sim, não tem uma correlação de acurácia para falar de hipovolemia, mas às vezes pode acontecer. Pode acontecer também em estados hiperdinâmicos, mesmo com paciente euvolêmico, tá? Mas é só para vocês entenderem esse raciocínio. Então, eu tenho um VE super contrátil. Imagina um paciente jovem com uma função cardíaca excelente que chega no choque hemorrágico por um trauma, por exemplo, na fase super aguda. Então o coração dele tá show, só que ele não tem sangue para bombear. Então o débito cardíaco é baixo, o VTI é baixo, mas a fração de ejeção é boa. Por outro lado, a gente pode imaginar uma situação em que eu tenho uma fração de ejeção reduzida, mas eu consigo manter débito. Quando que isso poderia acontecer, por exemplo? Perfeito. Existem vários cenários, mas talvez o mais representativo seja quando o paciente tem uma miocardiopatia dilatada. A gente já citou isso aqui outras vezes, né? Que a função do coração é bombear sangue ou gerar volume sistólico, atendendo às demandas dos tecidos e sem aumentar as suas pressões de enchimento. Só que, às vezes, um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada, ele pode ter, por exemplo, uma fração de ejeção de 30%. Mas a gente está falando de uma fração de ejeção de 30% de um volume diastólico final aumentado, às vezes 180, 200 ml. E isso vai gerar um volume sistólico, no final, satisfatório, quase que normal ou no limite inferior da normalidade. Então, notem bem que a fração de ejeção está reduzida. Só que para conseguir manter aquele débito cardíaco, o coração aumentou suas pressões de enchimento, ele se remodelou. E por conta disso, no final ele está ejetando uma quantidade de sangue que vai atender às demandas. Não, e esse mecanismo ele vai durar muito tempo, às vezes até anos, né? Até o momento que não vai ter mais para onde dilatar e o paciente vai começar a ter clínica de insuficiência cardíaca. Mas Perfeito. até um certo momento ele consegue, né? É um mecanismo compensatório, justamente para atender às demandas dos tecidos. Então, esse é o principal exemplo que o paciente ele pode ter uma fração de ejeção reduzida, mas uma VTI considerada normal. Então, a gente trouxe esses exemplos. Geralmente, VTI e fração de ejeção vão andar juntos no nosso raciocínio? Sim, mas é importante a gente entender que são conceitos distintos. E a gente trouxe alguns exemplos como eles podem ser antagônicos aí, VTI alto com fração baixa e vice-versa. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu fechar bem aí a nossa primeira conversa, né? Que a gente recapitulou, então, conversamos sobre as principais, primeiro, maneiras de setar o aparelho, escolher o melhor probe, fazer a melhor imagem. Depois disso, a gente conversou sobre a anatomia sonográfica normal do coração e as principais janelas. Passamos por fração de ejeção e função sistólica do ventrículo esquerdo. Conversamos também sobre a avaliação do ventrículo direito, hipertensão pulmonar, tamponamento cardíaco. Voltamos a falar em débito cardíaco, né, que vai englobar o VTI e outros conceitos. Trouxemos um pouquinho de como isso vai aparecer na prática e mais para frente, quando a gente falar de fluidoresponsividade, manejo de drogas ativas, a gente vai voltar muito nisso, então esse conceito ainda vai ser mais lapidado, fiquem tranquilos. E fechamos a nossa primeira módulo aí de discussão sobre ultrassom point of care, que a gente trouxe essa parte, e na próxima a gente vai conversar sobre FAST pulmonar e a avaliação também do paciente chocado como um todo. A gente vai recapitular essa avaliação cardíaca e outros conceitos. Felipe, muito obrigado aí pela participação, foi um prazer, agradeço muito, trouxe muito aí pra gente aí a participação de um cara que está fazendo isso aí todo dia e vendo essa ciência se desenvolver, né? Acho que o ultrassom point of care cada vez mais vai sair mais coisa, a gente tem muito que aprender ainda, né? Com certeza, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Valeu, pessoal, obrigado.